Fala pessoal, bom dia não, pô, é vídeo. Beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje aqui no nosso Café Empreendedor eu queria falar um pouquinho mais com vocês sobre clientes, tá? Como é que você faz para você ter uma carteira boa de clientes, para que você converta todas as suas visitas, ou parte das suas visitas, na maior parte delas, em vendas? Como é que você converte as suas apresentações em vendas? Eu quero explicar um pouco mais disso para você, então eu te convido a vir tomar esse café comigo. Bom, pessoal, quando se trata de cliente, na verdade nós estamos falando de pessoas, tá? No fundo, ainda são pessoas. Independente se você vende algum produto para alguma indústria, se você vende algum serviço para alguma fábrica, para alguma loja, independente de qualquer coisa, nós estamos lidando com pessoas, tá? Pessoas. A gente não está lidando com uma instituição, com um prédio, com aquele negócio frio. Não, nós estamos lidando com pessoas. Então, o primeiro passo para você melhorar as suas vendas é você entender isso daí. É você entender que como são pessoas, então você precisa fazer o mesmo processo que você faz quando você ganha um novo amigo, quando você começa a namorar, quando você se casa. Enfim, é o mesmo processo. É você criar um relacionamento. É você criar conexão. Eu vejo muitos empresários, muitos vendedores caindo no erro de, quando vai apresentar alguma coisa para algum cliente, quer falar apenas do problema do cliente, do problema dele. Na verdade, não é assim que deve prosseguir. Quando você vai até um cliente, você precisa sim escutar e observar o que ele fala com relação ao problema dele. Mas você não deve focar somente no problema, na resolução daquele problema, não. Você tem que focar no seu cliente, você tem que estar sempre olhando para ele, sempre buscando entender qual que é a realidade daquele cliente, o que aquele cliente vive, o que aquele cliente realmente necessita como um todo. Você precisa se tornar amigo do seu cliente, mas para isso você precisa gerar relação, gerar conexão. É a mesma coisa quando você vai conhecer alguém, se você vai até essa pessoa e começa a falar apenas que você quer beijar essa pessoa, que você quer andar de mãos dadas com essa pessoa. Não é assim, você precisa primeiro escutar, você precisa primeiro entender, você precisa primeiro ouvir antes de tudo. Então, o primeiro passo para você aumentar as suas vendas, melhorar o seu relacionamento com o seu cliente é ser amigo dele. Seja amigo, escute, observe, entenda a dor dele, entenda a vida dele, entenda o porquê de ele estar te procurando, tá? Porque eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho a minha empresa de engenharia, a gente faz serviço de reformas e construções. Então, quando eu vou até um cliente e o cliente fala para mim, Márcio, o meu piso, eu quero trocar o meu piso. Eu falo, beleza, mas você mora aqui nessa casa faz muito tempo? Ah, essa casa aqui foi comprada, essa casa aqui vocês é de família, como que é? Então assim, a pessoa pode até falar do problema dela para mim, que é o piso que ela não gosta mais, mas eu procuro entender como é que funciona a vida daquele cliente, como é que funciona a rotina, porque a partir desse momento eu consigo elaborar propostas melhores, eu consigo sair daquela doma de profissional, daquela doma de que o cliente está me colocando numa caixinha onde eu sou apenas mais um profissional. E quando eu vou até o cliente e começo a fazer algumas perguntas que outros profissionais não fazem, eu saio da caixinha de profissional e vou para a caixinha de conhecidos. Quando eu vou para a caixinha de conhecidos, a gente consegue se comunicar melhor. Então, quando eu vou apresentar uma proposta para o cliente, eu não foco no preço, eu não foco na venda em si, eu não foco em apresentar diretamente o valor para ele. Então, o segundo passo para você melhorar as suas vendas, aumentar a sua carteira de clientes, é você ir para a caixinha de conhecidos do seu cliente e no momento que você for apresentar a proposta para ele, você conversar, você tirar o foco total do orçamento, é você conversar de coisas totalmente aleatórias, você conversar sobre futebol, conversar sobre carros, sabe? É tirar aquela ansiedade, a sua principalmente, e aquela ansiedade do cliente em ver logo o valor. Então, toda vez que você for apresentar ou enviar, eu não sou muito adepto ao envio de proposta, por quê? Porque você não está vendo, você não está cara a cara com o cliente. E quando você apenas envia uma proposta, você precisa antes ter gerado muita conexão, muito relacionamento. Mas, quando se trata de uma primeira conexão, de um primeiro contato, você precisa
ir até o cliente, e quando você for até o cliente, você precisa tirar o foco da proposta, tirar o foco do preço, tirar o foco do produto, do serviço, e sim focar no valor. Qual que é o valor? É a conexão entre vocês dois. Porque o que é que faz uma pessoa te contratar ou não? É ela confiar em você. Então, quando essa pessoa confia em você, ou até você mesmo, quando você confia em alguém, você pensa, não é nem duas, nem três, você pensa diversas vezes antes de comprar com qualquer outra pessoa que você nunca viu na vida, sendo que você tem uma pessoa que faz a mesma coisa e que você confia. Então, a partir do momento que você gerar essa confiança entre você e o seu cliente, fica tudo mais fácil, tá? Então, não cometa mais esse erro de quando conhecer um novo cliente, ficar afobado em querer resolver o problema dele, ficar afobado em passar logo o valor para ele. Não, calma, tá? Vai com calma. Primeiro, gera conexão. Segundo, tira o foco total da proposta e foca na conexão mais uma vez. Então, toda vez que você for encontrar ou falar com seu cliente, o foco deve ser sempre a conexão, tá? Mas para que tudo isso aconteça, para que esse passo a passo que eu estou te falando aqui dê certo, você precisa primeiro conhecer e saber quem é o seu cliente, tá? Mas como é que você faz para conhecer o seu cliente? Como é que você faz para saber quem é o seu cliente? É você estudar, é você imaginar qual que é o seu cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal? Ah, o meu cliente ideal são mulheres de 20 a 30 anos que gostam de compras caras, que gostam de sair, de ir ao shopping, que levam as crianças na escola. Bom, esse é o meu tipo de cliente ideal. Então tá bom, então você vai converter toda a sua energia, todo o seu foco, todo o seu marketing, a maior parte dos seus investimentos para aquele tipo de público. E quando esse público vier até você, se é esse tipo de público que se conecta com você, a hora que você for conversar, fica tudo mais fácil, fica tudo mais fácil. Eu, por exemplo, o meu tipo de cliente ideal é aquele tipo de cliente onde ele busca pessoas para gerar conexão, pessoas de confiança. É um cliente que não liga para bens materiais, é um cliente onde ele já passou por muitas situações ruins e ele chegou até mim para resolver o problema dele. Então esse é o tipo de cliente, de perfil de cliente ideal. Então quando essa pessoa vem até mim, eu já sei que elas são pessoas honestas, que são pessoas familiares, que são pessoas que acima de qualquer coisa buscam sempre ter amigos. Então quando esse cliente vem até mim, fica tudo mais fácil. Mas isso de você personificar a sua persona, de você entender qual é de fato o seu público-alvo, eu vou deixar para o assunto para outro vídeo. Por enquanto, vamos ficar só com esse assunto, que é gerar conexão com o seu cliente. Não tem segredo nenhum. Vire amigo do seu cliente. Vire amigo do seu cliente. Toda vez que você conhecer um cliente novo, faça de tudo, converta a sua energia para se tornar amigo dele. Porque lá na frente você pode até errar com o seu cliente, você pode até cometer um pequeno deslize, mas é como numa amizade. Se o seu amigo erra com você, você não deixa de ser amigo dele, desde que ele peça desculpa ou desde que ele conserte o erro. Mas você não deixa de ser amigo dele. E a mesma coisa acontece, você pode até errar com o seu cliente lá na frente, mas se você conseguiu gerar a conexão certa e se tornar amigo dele, ele não vai deixar de ser seu amigo. E a relação ainda vai continuar muito boa. Então, gente, pega essas dicas aí, tá? Começa a colocar em prática a partir de agora, e vamos pra cima e depois me conta aqui se deu certo ou não. Então é isso, galera. Forte abraço, tamo junto, bom trabalho a todo mundo e bora empreender, vai trabalhar.